Pronto, só para relembrar o que a gente viu na aula passada, a gente começou o estudo de ondas, definiu o que é onda, né, que é uma perturbação que se propaga pelo meio, transportando energia, sem deslocar a matéria. Classificou essas ondas em mecânicas, aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, e eletromagnéticas, que se propagam mesmo na ausência de matéria por meio de campos eletromagnéticos. Classificou essas ondas longitudinais, quando elas se deslocam na mesma direção da vibração, e transversais, quando ela tem uma direção perpendicular, faz um ângulo de 90 graus com a direção de vibração. Essas ondas podem se propagar em uma dimensão, duas ou três, né? Sendo classificadas como uni, bi ou tridimensionais. E hoje a gente vai ver uma série de características de ondas periódicas, certo? O que são ondas periódicas? Elas são ondas que elas vão ter um padrão, né? Ela vai repetir este padrão no mesmo intervalo de tempo. Então, se você visualizar essa figura, aqui eu tenho regiões de altos e regiões de baixo, né? Se eu dividir aqui meio a meio, eu tenho o que a gente chama, esses altos a gente vai chamar de crista, certo? Você já deve ter ouvido a expressão na crista da onda, né? Quando o surfista está no topo da onda. Então, este topo das ondas a gente chama de crista, e estes baixos a gente chama de vale, certo? Como se fosse um poço, não é um vale. A altura dessa onda, né? Se eu pegar a altura dessa crista ou a profundidade do vale, que são equivalentes, né? O mesmo tamanho que vai ter a crista vai ser a profundidade do vale. Então isso a gente chama de amplitude, certo? Então amplitude vai ser a altura da crista ou a profundidade deste que a gente está chamando de vale. Deixa eu colocar aqui na lousa para vocês, para detalhar cada ponto desse, certo? A gente vai ver hoje as características das ondas. É importante lembrar que essas características elas independem se a onda é mecânica, eletromagnética, se ela é longitudinal ou transversal. Essas características aqui são universais, certo? Elas servem para qualquer tipo de onda. Então eu vou desenhar aqui uma onda periódica, que é essa onda que repete um padrão, né? Ela não perde energia ao se deslocar no espaço. Então aqui tem uma onda. E este conjunto aqui de uma crista e um vale, eu chamo de um ciclo completo da onda. Por quê? A partir daqui, ela vai repetir este mesmo padrão. Uma crista e um vale. Uma crista e um vale. E assim vai, né? Ela vai se deslocando no espaço, mantendo este padrão aqui de crista e vale, certo? Então eu vou dividir essa onda aqui ao meio, separando as cristas dos vales, certo? Só para a gente ter uma noção de simetria. Então, na parte de cima eu tenho as cristas, né? A gente chama isso de crista.
crista da onda. E essas depressões, né, esses poços, a gente chama de vale. Então é importante conhecer essas nomenclaturas. A altura dessa crista, né, ou a profundidade da onda, a gente chama de amplitude. Certo? Então este A aqui, eu vou chamar de amplitude da onda. Você pode descobrir essa amplitude tanto pela altura da crista ou como pela profundidade do vale. Certo? Eles têm aqui o mesmo tamanho. Como é um tamanho, comprimento, né, vai ser dado em metro. Certo? Então, crista, vale e amplitude. Essa amplitude, pessoal, está relacionado com a intensidade da onda. Deixa eu só mostrar para vocês novamente aquela simulação. O que acontece quando eu aumento a amplitude da onda? Certo? Essa amplitude está relacionada com a intensidade. Então, quando tem um tsunami, né, as ondas, ela alcança uma amplitude muito alta, né, de vários metros, né, que está relacionado com a intensidade da onda. Certo? Então, é só colocar aqui aquela simulação. Eu tenho uma onda com uma certa amplitude, né, vocês veem que essas cristas, né, que são essas ondulações, ela tem uma certa altura. Quando eu aumento a amplitude dessa onda, essas cristas elas aumentam essa altura, né? Ou seja, está aumentando a intensidade da onda. Certo? Então essa amplitude está relacionada com a intensidade da onda. Ó, se eu olhar para essa linha que está dividindo essa onda em cristas e vales, cada pontinho deste, né, que a onda toca essa reta de simetria, né, essa reta que está dividindo a onda, a gente chama esses pontinhos aqui de nó, né? Então aqui seria o nó ou os nós da onda. Certo? Então essa onda ela se desloca no espaço, ela vai percorrer, né, uma distância à medida que ela vai se deslocando pelo espaço. E observe como ela executa isso em padrão, né? Este primeiro ciclo aqui que eu estou chamando de ciclo da onda, já vocês vão entender o porquê. Ei, Cris, Oi, você já tá gravando? tô. Ah, Eu acho que tu não tinha entrado ainda quando eu falei que estava gravando. Mas, obrigado, Fernandinha. Faça sempre isso porque na última aula eu perdi, né? Vamos lá, pessoal. Então, ela se desloca, né, no espaço. Como ela está se deslocando, ela está percorrendo um espaço. Então, este espaço de um ciclo de onda, né, a gente chama isso de comprimento de onda. Então, eu vou pegar aqui essa distância que ela andou ao realizar um ciclo, a gente chama isso de comprimento de onda. Certo? Lambda, essa letra grega é chamada de lambda, né? Uma letra grega chamada lambda.
ela vai representar o comprimento da onda. Então, se é um comprimento, vai ser dado também em metro, certo? Então, como é que eu acho o comprimento da onda? É a distância de um ciclo completo. Tem várias maneiras de você encontrar um ciclo completo num gráfico, não é num desenho. Por exemplo, como eu marquei aqui, né, a distância entre dois nós não consecutivos, ou seja, tem um nó entre eles, né? Isso é o comprimento de onda. Mas se eu pegar qualquer ponto na onda, por exemplo, aqui o topo dessa crista, e tentar achar outro ponto em que vai começar a ter uma repetição, né? Onde é que este ponto vai começar a se repetir? Eu tenho uma crista aqui, ele vai começar a se repetir na próxima crista. Começa um novo ciclo aqui, ó. Certo? Então, sempre que eu pegar um ponto e calcular a distância até o ponto em que o ciclo vai começar a repetição, isso é o comprimento da onda. Não é a distância de um ciclo completo. Então, pode ser aqui, né, o desenhozinho do ciclo da onda perfeito, né? Mas você pode encontrar esse comprimento também pela distância entre as duas cristas ou a distância entre dois vales. Vai ter o mesmo tamanho. A gente chama de comprimento da onda. Certo? Pronto. Amplitude, nós, crista, vale. Todo objeto que se desloca no espaço, ele se desloca com uma certa velocidade, né? Então, essa onda, ela também vai ter uma velocidade. E a gente tem que encontrar como vai se dar essa velocidade. Só deixando claro, por que eu estou falando em ciclo, né? Uma onda, ela realiza ciclos repetitivos, né, durante o seu deslocamento. Se você observar aqui um desenho, vou pegar só um ciclo dessa onda, desenhar aqui para vocês. Pronto, ela tem uma crista e tem um vale, né? Isso é um ciclo completo da onda, uma crista mais um vale. Não está bem feito não meu desenho, mas vocês vão ter uma ideia porque eu estou falando de ciclo. Se eu pegar aqui, ó, e puxar este vale abaixo da crista, ele vai fazer uma espécie de ciclo, né? Ele está fechando aí um ciclo. Então é por isso que se fala que a ondas ela tem ciclos, né? Como se fosse um movimento circular. A gente pode fazer a analogia com o movimento circular. Certo? É por isso que eu estou me referindo a ciclos da onda. Vocês estudaram o movimento circular lá no primeiro ano. O que a gente tem de movimento circular que a gente vai aproveitar aqui? Todo movimento circular, ele tem um período. Então aqui a gente também vai ter um período para a onda. O que seria este período? É o tempo que a onda leva para descrever um ciclo completo, né? Um comprimento de onda. Então o período, que é o tempo, né, vai ser dado em segundos. Ele vai equivaler ao tempo de um ciclo para a onda. E isso vai se repetindo, né? Então eu tenho também, assim como no movimento circular, uma frequência. O que é a frequência? Fazendo analogia com a frequência escolar, né? O número de vezes que você vai à escola
o número de vezes que você assiste a aula durante um certo período de tempo, durante um mês, né, durante o ano, durante um semestre. Então, frequência vai ser o número de ciclos, o número de repetições, né, que essa onda vai realizar em um certo intervalo de tempo, por unidade de tempo. Assim como a gente tinha no movimento circular, né, o número de voltas, né, que o objeto realiza em um determinado tempo. E essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais, né? O tempo é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do tempo. Aquela relação que a gente tem lá no movimento circular vai servir aqui, ó. O tempo é o inverso, 1 sobre f, né? O inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. Então, essas relações são importantes. Ou seja, indiretamente a questão, se lhe der uma dessas duas grandezas, você acha a outra só invertendo. Por exemplo, vamos supor que o período dessa onda aqui, o tempo que essa onda leva para descrever um ciclo, seja de 0,1. O período é 0,1. Quanto seria a frequência? Então, basta você usar essa expressão. A frequência é o inverso do período, é 1 sobre o valor do período. 1 sobre 0,1. No caso aqui, isso daria 10. Né? A unidade de frequência, assim como no movimento circular, quando o tempo é em segundo, é o Hertz, ou Hz, né? Então, quando você está escutando uma rádio, é muito comum eles fazerem referência à frequência. Cristiano, Oi. só uma dúvida. Essa parte aqui do tempo, ele quer, então é o contrário do F? Isso. O período é o contrário é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Sempre que ele lhe der um, você acha o outro só invertendo. Certo? Vamos supor aqui, ó, que você desconhece esquece isso daqui, que o período é 0,1 e ele lhe deu a frequência. Então, partindo da frequência, você encontra o período. É só inverter. O período é 1 sobre f, o f aqui é 10, 1 sobre 10, 1 dividido por 10 dá 0,1. Ó, que é o mesmo valor que a gente tinha aqui, 0,1. Então, se ele lhe der a frequência, automaticamente você acha o período, né? Você tem essa informação escondida, né? Embutida na frequência. O contrário também é válido, né? Se ele lhe der a frequência, você acha o período. Só inverter, colocar 1 sobre o valor da frequência para encontrar um período. Para encontrar a frequência, você coloca 1 sobre o valor do período. Um é o inverso do outro. Certo? Essas duas grandezas estão ligadas. Pronto, então essas são as características da onda, pessoal. Frequência, período, né? Frequência é o número de repetições que a onda realiza. Se eu aumentar aqui a frequência, né, essa onda vai realizar mais ciclos, né? Então essas distâncias aqui vão ficar mais próximas. Estou aumentando aqui a frequência. Essa onda está realizando mais ciclos por intervalo de tempo. Diminuindo a frequência, ela fica mais lenta, então o período vai ser maior. O
Período é o tempo de um ciclo. Por isso que um é o inverso do outro aqui, ó. Um é o inverso do outro, porque quando eu aumento a frequência, o período diminui. Né? Aumento a frequência, o período diminui. Ó, diminui o período, né? Quando eu diminuo a frequência, o período, o tempo de um ciclo, ele aumenta. Então é por isso que essas duas grandezas elas estão ligadas diretamente, né? Uma interfere na outra. Uma é o inverso da outra. Tudo ok? Até aí? Alguma dúvida? Eu só estou dando nome aos bois, né? Nomeando todas as características das ondas. Isso vai ser importante para a gente chegar à equação que a gente vai usar. Ok, Cristiano, tá legal. Fechadinho. Então vamos para o que eu quero mostrar para vocês. Então, como a onda ela se move durante o tempo, ela vai ter uma velocidade. Então, o principal de hoje é encontrar como calcular essa velocidade para uma onda. Vocês lembram da fórmula de velocidade lá do primeiro ano, calcular a velocidade de um corpo? Como é que eu encontro essa velocidade média? Ninguém lembra como encontrar a velocidade média? Vixe, não me passa pela mente agora. Eu sei, vamos ser agora. É alguma coisa com tempo e distância. Exatamente, mas qual é a ordem? O Matheus colocou aí, né? Delta S, que é a variação da distância, sobre delta T. Uma variação da distância pela variação de tempo, que no sistema internacional é dado em metros, na distância em metros, e o tempo em segundos. Metros por segundo. Matheus salvou, né? Então, para a onda, pessoal, não pode ser diferente. A onda vai usar essa mesma expressão aqui, certo? Então, eu vou pegar uma onda aqui novamente, vou desenhar uma onda aqui. E vou calcular a velocidade dessa onda. Quero um desenhozinho bonito. Pronto, essa onda aqui tem quantos ciclos, pessoal? Vocês conseguem visualizar quantos ciclos tem essa onda? Acho que é 3. Isso, 3 ciclos completos, né? Vou dividir aqui, ó, uma crista em uma onda, uma crista em um vale, uma crista em um vale, uma crista em um vale. Então ela tem 3 ciclos, né? Essa onda ela vai repetir esses ciclos indefinidamente, mas eu vou pegar só esse pedaço aqui para calcular a velocidade dessa onda. A gente já deu nome aos bois aqui, né? A gente sabe que cada ciclo deste tem um comprimento, que a gente chama de comprimento de onda. Então é uma distância. Cada ciclo deste tem um tempo para ser feito, né, pela onda, que a gente chama de período. Certo? Então, a gente tem aqui um tempo, e para uma volta a gente chama esse tempo de período. Então, vamos usar essas mesmas expressões aqui, né? A gente vai reescrever essa expressão usando a nomenclatura para a onda, né? Mas no fundo eu vou estar usando a mesma expressão para a velocidade, né? Eu vou estar dividindo uma distância percorrida pela onda dividido pelo um tempo, né? Para percorrer essa distância. Então essa velocidade vai ser
o espaço percorrido pela onda foi de quantos? Né? A gente está dizendo que cada comprimento de onda, não, cada ciclo de onda tem um comprimento que a gente chama de lambda. Então aqui ela percorreu quantos comprimentos de ondas aqui? Eu tenho quantos lambdas aqui se eu for contar? São 3 ciclos, né? Cada onda tem um comprimento, então são 3 lambdas. E período. Cada ciclo deste corresponde ao que a gente chama de período. Então eu tenho 3 vezes o tempo de um ciclo que a gente chama de período. Então observe aqui que este termo aqui some, ó. Posso cancelar 3 com 3. O que quer dizer isso? Não importa, pessoal, se eu pegue apenas um ciclo da onda ou 1 milhão de ciclos, a fórmula vai ser a mesma, certo? Então basta eu pegar um destes comprimentos para calcular essa velocidade. Este número de ciclos que eu estou pegando não vai importar, porque se for 1 milhão de ciclos, eu vou ter 1 milhão de lambdas dividido por 1 milhão do período, né? Então não vai importar aqui, porque sempre vai haver este cancelamento, certo? Então não é importante o número de ciclos, só o comprimento deste ciclo e o período, que é o tempo que a onda necessita para fazer este ciclo completo. Então a velocidade da onda, ela vai ser dada pelo comprimento dessa onda, né, que é a distância entre um ponto e o ponto que a onda vai começar a repetir o ciclo, dividido pelo período. Essa é a fórmula que a gente vai usar para encontrar a velocidade da onda. No caso aqui, quem foi que perguntou que era 3t? Jorge, é porque eu estou pegando três ciclos de onda. Nossa, eu dividi aqui, essa onda tem 3 ciclos. 3 desenhos aqui repetidos. Cada um destes ciclos é um período. Então aqui eu tenho 3 vezes o período, né? Em uma volta aqui, ela realizou em um tempo t. Segunda volta, levou o tempo t. E a terceira volta, cada ciclo deste é feito no mesmo tempo, no mesmo período. Então são 3 períodos e eu tenho aqui 3 lambdas, certo? Mas a gente acabou de ver aqui que este número de ciclo não vai ser importante. Basta você pegar e analisar só um. Então a velocidade vai ser simplesmente o comprimento da onda dividido pelo período da onda. Então essa é a primeira expressão. Mas eu acabei de falar aqui, ó, que o período é o inverso da frequência, né? Então eu tenho uma segunda maneira de encontrar essa velocidade. Aqui é como se eu tivesse 1 sobre t, né? Se eu colocar 1 aqui, não vai interferir em nada. Então eu tenho lá que a minha frequência é 1 sobre t. Então eu posso trocar este 1 sobre t aqui por f. Então eu vou ter uma segunda expressão para a onda, que vai ser o comprimento dessa onda vezes a frequência. 2 maneiras de encontrar a velocidade: ou por meio do período, certo? Ou por meio da frequência. Essa equaçãozinha aqui, essa equação 2 que eu estou chamando, ela é conhecida como equação fundamental da onda. Certo? Equação fundamental da onda.
E assim como a velocidade lá de um corpo em movimento, essa onda ela vai ser dada a velocidade vai ser dada em metros por segundo, certo? Porque o lambda, né, o comprimento da onda é dado em metro e o período é dado em segundos. Certo? Até aqui tudo bem? Então essa equaçãozinha que a gente geralmente vai usar nos nossos exercícios, né? Calcular a velocidade da onda, encontrar o período, encontrar o comprimento da onda, a frequência. Basicamente isso que a gente vai ter que determinar. Dúvidas até aqui? Também. Não, nenhuma dúvida. Pedro, quer falar? Pedro está com o microfone ligado. Não, acho que é só no meu computador, né? Pois é, estranho, meu computador está desligado. Está aparecendo tudo ligado e aqui não. Então vamos lá, continuando. Agora vamos fazer alguns exemplos de aplicações, né? Estava só nomeando as coisas. Agora vamos fazer alguns exemplos. Pronto, eu vou pegar essa questão aqui da UFRJ e vamos identificar aqui, pessoal, quais são as características dessas ondas. Tá bom? Então vocês conseguem visualizar? Pronto. Dá pra ver. Então vamos lá. O gráfico abaixo registra um trecho de uma corda esticada, onde foi gerada uma onda progressiva por um menino que vibra sua extremidade com um período de 0,40 segundos. Então ele já dá aqui o período da onda, né? Período 0,40, com o zero não tendo nenhum número após este zero, eu posso desconsiderar, né? 0,4. A partir do gráfico, obtém as seguintes informações. No item A, ele quer saber qual é a amplitude dessa onda. O nosso A, né, que a gente chama de amplitude. E qual é o comprimento dessa onda, que é a distância entre o ponto e o próximo ponto, que a onda vai começar a repetir o padrão, repetir o ciclo. Então a gente tem que olhar para o gráfico, né? Então, olhando para o gráfico, vou fechar aqui a janela que está chovendo. Olhando para o gráfico, pessoal, qual seria a amplitude dessa onda? A amplitude é a altura da crista ou a profundidade do vale, né? Qual seria aí a amplitude dessa onda, de acordo com o gráfico? Alguém? 15, será que é 15? A aula vai até 10h40, não? Vamos lá, mais alguém?
7,5, Matheus. Isso, a amplitude. Isso, pessoal. A amplitude é a altura da crista ou a profundidade do vale, né? Então, temos que saber quanto é a altura da crista aqui. Essa é a amplitude. Ou a profundidade do vale também tem o mesmo valor, que a gente chama de amplitude. Então, observe que este 15 aqui, ele está pegando a profundidade do vale até a altura da crista. Então, eu tenho duas amplitudes aqui. Então, a amplitude é a metade deste valor, né? Metade de 15 é 7,5. 7,5 centímetros. Esse é o valor da nossa amplitude. E o comprimento da onda? O comprimento da onda é a distância de um ciclo completo, né? Então, cuidado com a pegadinha aí. Qual seria o comprimento dessa onda? O comprimento da onda é a distância de um ciclo, né? A distância de um ciclo completo. Aí tem várias maneiras de encontrar esse comprimento. A distância entre um nó e o próximo nó não consecutivo, ou seja, pula um, né? Fica um nó entre eles, é um comprimento de onda. A distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. E qual seria o comprimento de onda Cris, aqui? a dúvida para repetir. Repetir qual parte? Repetir qual parte, pessoal? Duda, qual foi a parte que tu não ouviu? Pronto, dá amplitude, não? Pronto, a amplitude. A amplitude ela é a altura dessa crista, então você vai medir a altura aqui, o valor da altura dessa crista é a amplitude. Só que o valor da altura dessa crista é o mesmo valor, né, tem a mesma medida da profundidade do vale. Certo? Então, essa linha que separa aqui as cristas dos vales, ela é simétrica. É o mesmo tamanho dessa crista, né? Dessas elevações, tem o mesmo tamanho deste poço, que a gente chama de vale. Então a gente determina a amplitude pela altura dessa crista ou pela profundidade do vale. Só que aqui no exercício ele está medindo este 15 centímetros desde a profundidade do vale até a altura da crista. Então, se eu pegar aqui só a crista, ela vai ter a metade deste valor, 7,5. Então, aqui este 15 equivale a 2 vezes a amplitude. Como a questão quer só a amplitude, é a metade deste 15, né? 7,5 centímetros. Então, amplitude sempre você pega ou a altura da crista ou a profundidade do vale. Agora o comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser a distância entre duas cristas. Então, você pode encontrar este lambda, né?
com a distância entre as duas cristas, a distância entre dois vales, ou a distância entre dois nós não consecutivos. Vamos ver se alguém consegue determinar quanto é este comprimento de onda. 28, a Clara, Clarissa. E aí, concordam? 28. Quem dá mais? Quem dá mais? Pedro também, 28. Exatamente, pessoal, 28. Ó, observe que este 49 não é só um comprimento de onda, né? Porque se eu pegar aqui um ciclo completo, ó, uma crista e um vale, é um ciclo completo. Então, este 49, ele tem que ser dividido. Como a onda é simétrica, você está vendo aqui uns quadradinhos, né? Esses quadradinhos estão divididos em partes iguais, ó. Certo? Então, aqui eu tenho 7 quadradinhos. Estes 7 quadrados medem 49. Então, se eu dividir 49 por 7, dá 7. Então, cada parte aqui tem uma medida de 7 centímetros. Mas para a onda, comprimento da onda, eu preciso só de quantas partes? Eu preciso só de 4 pedacinhos deste, né? Que equivale a um ciclo completo de uma crista e de um vale. Certo? Uma crista e um vale, que eu tenho um ciclo completo. Então, este comprimento da onda vai ser 4 vezes 7. Que dá 28 centímetros. Não dá para a gente fazer o item B, né? Dá, né? Até 10,50, dá tempo ainda, pessoal. Então, o item B. O item B, ele quer que a gente encontre a frequência e a velocidade da onda. Como é que eu encontro a frequência, pessoal? Não. Aquela ibizu que eu dei, ó, sempre que ele der o período, a gente encontra a frequência por tabela, porque um é o inverso do outro. Então, como ele forneceu o período aqui, ó, é só inverter isso daqui que eu acho a frequência. Certo? Então, essa frequência aqui é só o inverso do período, é 1 sobre o valor do período. Então vamos colocar aqui na expressão, a frequência vai ser 1 sobre o valor do período, que é 0,4. Certo? Então vai ser 1 sobre... Quando eu tenho aqui um número com vírgula, eu conto quantas casas tem aqui, tiro a vírgula e coloco o número de casas que eu tenho após a vírgula em zero no numerador. Então fica 10 dividido por 4, que dá 2,5. Frequência, quando o tempo está em segundos, a gente chama de hertz, Hz. Pronto, não esqueça, sempre que ele der o período, você é só inverter, você acha a frequência e o contrário também dá certo, certo? Uma informação contém a outra indiretamente. Então, muitas vezes a gente fica procurando a frequência na questão, mas se ele der o período, ele deu a frequência indiretamente. Aí a velocidade é só você aplicar a equação fundamental da onda, né?
A velocidade é lambda vezes frequência. Tem uma frasezinha, pessoal, para você não esquecer essa equação fundamental. Eu vou falar essa frasezinha, vocês não vão esquecer mais, ainda mais porque está próximo da hora do almoço, né? Aí vocês vão lembrar sempre dessa formulazinha aqui. Escrever a frase, vem, né, o V de velocidade, o L de lambda, né? E o F de frequência. Só lembrar dessa frasezinha que você vai lembrar da fórmula. Credo. V igual a lambda vezes F, né? Vocês não vão esquecer mais da formulazinha da velocidade da onda. Então vamos aplicar. A velocidade vai ser a frequência que a gente acabou de encontrar, 2,5, vezes o comprimento da onda, né? Só troquei aqui a ordem, mas multiplicação a ordem não importa, né, pessoal? Então é o lambda vezes a frequência. O lambda a gente viu que era 28. Então 2,5 vezes 28 dá 56 mais 14, 70, né? Então 70 centímetros, né? Que o comprimento aqui está em centímetro e o tempo em segundos. Lembre que se a questão tivesse em itens e o item tivesse em metros por segundo, você teria que transformar esse centímetro em metro, não é só dividir por 100. Mas como a questão não deu, vamos deixar assim mesmo. Aí só provando que tanto faz ou multiplicar pela frequência ou dividir pelo período, né? Como eu coloquei aqui. Cadê? Aqui a velocidade eu posso obter ou dividindo pelo período ou multiplicando pela frequência, que eu vou ter o mesmo resultado. Vamos só fazer do segundo modo, né? Dividindo o comprimento da onda pelo período. Então, o comprimento da onda 28 dividido pelo período, que é de 0,4. Mesma coisa, vou tirar a vírgula aqui, tem uma casa, eu coloco um zero lá em cima. Fica 280 dividido por 4, 28 dividido por 4 dá 7, coloco o zero e a gente tem a mesma resposta. Certo? Então, tanto faz eu encontrar a velocidade, posso encontrar usando o período ou a frequência. Certo? Como uma é o inverso da outra, se você lembra dessa formulazinha, né? Como ela está multiplicando, o inverso, que é o período, é a divisão é o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, por isso que uma multiplica e a outra divide, né? Justamente porque uma é o inverso da outra. Então, era isso, pessoal. Eu tinha planejado para a aula de hoje, né? Deu tempo a gente fazer. Aí na próxima eu vou colocar uma lista de questões para vocês lá no Class, no Google Sala de Aula. Só que não é para entregar na próxima semana ainda, certo? Mas quem quiser ir tentando logo, pode ficar à vontade. Vão ser 10 questões, eu vou resolver 5 com vocês na próxima aula. Aí passo uma lista para vocês fazerem as outras 5. Certo? Como primeira atividade. Ficou alguma dúvida na resolução dessa questão? Não, meu patrão. Então é isso, pessoal. Boa aula aí na sequência. E até a próxima semana, né? Valeu, Cristiano. Até.
Valeu, um Sua abração. atividade já estará feita. Na hora do almoço, lembre da frasezinha da velocidade. Muito é bom. Tchau, tchau.